Olá, muito boa tarde. É já depois de amanhã que os pobres irão estar no centro de reflexão desenvolvida pela Comissão Nacional Justiça e Paz, que, em parceria com a Caritas Portuguesa, promove a conferência anual que este ano está em sintonia com a terceira edição do Dia Mundial dos Pobres. É o tema que vamos analisar dentro de instantes com Pedro Vaz Pato. Para já ficam os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa Francisco recebeu no Vaticano a fundação que dá continuidade à obra do padre italiano Carlo Gnocchi, comprometido com as pessoas mais frágeis da sociedade. Mais do que as palavras, impressionou a disponibilidade do Papa para cumprimentar durante vários minutos responsáveis pelos centros, pessoal médico, voluntários, doentes e seus familiares. Una società che non è capace di accogliere, tutelare e dare speranza ai sofferenti è una società che ha perso la pietà, che ha perso il senso di umanità. No Dia de Todos os Santos, Francisco destacou os modelos de santidade que a Igreja Católica propõe aos seus fiéis, que não são seres humanos distantes ou inacessíveis. Já na comemoração dos fiéis defuntos, entrou pela primeira vez numa catacumba e chamou a atenção para a verdadeira identidade do cristão. Sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra, hanno sperimentato la fatica quotidiana dell'esistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il cammino. La celebrazione della festa di tutti i defunti in una catacomba. Per me è la prima volta nella vita che entro in una catacomba. È una sorpresa, anche ci dice tante cose. Possiamo pensare alla vita di questa gente che dovevano nascondersi o che avevano questa cultura di sotterrare i morti e celebrare l'Eucaristia qui dentro. È un momento di storia brutto, ma che non è stato superato, anche oggi ce ne sono tante catacombe in altri paesi. A audiência pública desta semana foi especial, com a presença de uma delegação da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã por ocasião dos 25 anos de fundação. Para os jornalistas cristãos e para todos fica o desafio de construir pontes com a cultura e as religiões. Chiediamo oggi, anche noi oggi, allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti con la cultura, con chi non crede o con chi ha un credo diverso al nostro. Sempre costruire ponti, sempre la mano tesa, niente aggressione. Chiediamogli la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede, ponendo su quanti sono nell'ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo, mosso da un amore che scaldi anche i cuori più induriti. O Papa defendeu em Roma a necessidade de um diálogo para a paz que envolva as várias religiões, educando as novas gerações para o respeito recíproco. Francisco visitava a mostra Caligrafia para o Diálogo, promovendo a cultura da paz através da cultura e da arte, que homenageia o falecido cardeal Jean-Louis Taurin, antigo presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso. Educare alla pace richiede di dare sollievo e risposta a coloro, molti purtroppo, che
I conflitti e le guerre condannano a morte o costringono a abbandonare gli affetti, le abitazioni, i paesi d'origine. Dobbiamo farci carico delle attese e delle angosce di tanti nostri fratelli e sorelle. A Federação Internacional das Universidades Católicas esteve com Francisco no Vaticano, onde o Papa recordou a importância da dimensão ética na educação. O tema foi debatido na Conferência Internacional Novas Fronteiras para os Líderes Universitários, o futuro da saúde e o ecossistema universitário, em Roma. Un'educazione ridotta a mera istruzione tecnica o a mera informazione diventa un'alienazione dell'educazione. Ritenere di poter trasmettere conoscenza, astraendo dalla loro dimensione etica, sarebbe come rinunciare a educare. È necessario superare l'eredità dell'illuminismo. O mês de novembro é particularmente dedicado pelos católicos à oração pelos defuntos. O Papa espera que esta seja uma oportunidade para reconsiderar o significado da existência humana e da vida eterna. Cari amici, in questo mese di novembre siamo invitati a pregare per i defunti. Guidati dalla fede nella comunione dei santi, cercate di affidare a Dio, specialmente nell'Eucaristia, i vostri familiari, amici, conoscenti deceduti, sentendoli vicino nella grande compagnia spirituale della Chiesa. Dio benedica tutti. A primeira semana de cada mês traz consigo uma proposta de oração do Papa Francisco em formato de vídeo. Em novembro, os católicos são chamados a rezar pela paz e a reconciliação entre cristãos, judeus e muçulmanos no Médio Oriente. Nel Próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Os 40 anos do programa 70x7 chegaram ao Papa Francisco, que recebeu ontem no Vaticano uma delegação da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Esta quarta-feira, o Papa dirigiu uma saudação especial a um grupo de comunicadores portugueses que se encontravam na Praça de São Pedro. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai membri dell'Associazione de Imprensa di Ispiração Cristã de Portugal. Para assinalar os 25 anos da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã e os 40 anos de emissões do programa 70x7, a delegação portuguesa encontrou-se com o Papa no final da sua audiência pública e entregou ao Pontífice uma peça de design da autoria de Diamantino Abreu, que retrata o logótipo do programa 70x7. Professor do IAD, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, Diamantino Abreu não escondeu a surpresa pela proposta. Naturalmente, uma pessoa fica nervoso, só nervoso, não é? Só para começar nervoso, não é? E realmente a responsabilidade é grande e as coisas vão começando a sair. Depois fui à procura enquanto ela mandava, a Isabel mandava
as imagens do logo, lá fui à procura, lá vi como é que era, e as coisas começam a informar-se a partir daí, não é? Começou então um itinerário criativo com preocupações ambientais. Andei de um lado para o outro, havia uma outra chega, uma outra que, olha, mas que tal em madeira? Em madeira, ok, tudo bem, excelente, acho muito bem. Não aos plásticos, não estamos, portanto, a primeira opção foi ir à procura de materiais reciclados, rejeitados, daqueles que a gente deita fora. Levantaram-se várias hipóteses, mas tudo se centrou muito logo de início em função do círculo. O círculo é realmente a parte principal e o fulcro de todo este desenvolvimento. Logótipo de um programa de televisão da era digital e das redes sociais. Lembro-me daquilo que a minha avó me ensinava, de fazer os novelos, e então, ok, tudo bem, isto tem tudo a ver com redes sociais, portanto, olha, fomos por aí. E depois começou-se a explorar também um pouco mais o logo, portanto, não só o logo em si, mas também a envolvência, uma embalagem quase para a coisa, portanto, porque era necessário preservar e ia-nos ajudar todos a dar alguma ênfase a esta parte dos círculos. Mas esta peça evocativa dos 40 anos do programa 70x7 é também uma afirmação da cultura e identidade nacional. E é por aí que entra a filigrana, entra o coração de filigrana, porque é mais um elemento identitário nacional, que já foi explorado para muitas coisas, desde até para o 2004, para o Euro 2004. Não é? Portanto, tudo isto foi um convergir de tendências, de linguagens, de elementos iconográficos. Um desafio que fez com que este professor do IAD se sinta honrado. Honrado, eu acho que é pouco. Eu tenho andado, desde quinta-feira tenho andado no ar. Tenho pairado, não é? Neste momento, o Papa já guarda esta peça evocativa do 70x7, um programa que há 40 anos observa a realidade humana na perspectiva cristã. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode encontrar estes temas da atualidade. Agora olhamos a Conferência Anual da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que desta vez se junta à Caritas Portuguesa para olhar o fenómeno da pobreza. Pedro Vaz Pato, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Desta vez, os pobres no centro desta Conferência da Comissão de Justiça e Paz. Sim, nós quisemos dar relevo a esta Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco teve esta iniciativa de celebrar todos os anos um dia dedicado aos pobres. É a terceira vez que o faz. Portanto, quisemos associar-nos a isso. Portanto, este dia será celebrado na semana seguinte, no fim de semana seguinte. E centramos-nos na mensagem do Papa para este dia, que tem por título "A esperança dos pobres jamais se frustrará". Quer dizer, o Papa descreve nesta mensagem a situação atual, que não é muito diferente do tempo do salmista, de onde é extraída esta frase, e que é dramática. Enfim, a descrição que o Papa faz é dramática no sentido de enunciar uma série de situações que poderiam levar os pobres a perder a esperança. Mas o que o Papa quer sublinhar nesta mensagem é que em Deus está a esperança dos pobres. E salienta o Papa a marginalização de que muitas vezes são vítimas os pobres, o facto de serem invisíveis, de não se ouvir a sua voz, mas também salienta que para o cristão é uma opção prioritária esta opção pelos pobres, este amor preferencial pelos pobres. Jesus identifica-se com os pobres e isto faz com que, diz o Papa, a caridade, a prova real da caridade cristã seja este amor preferencial pelos pobres. E esta opção preferencial pelos pobres será abordada de forma especial pelo Arcebispo de Barcelona, que estará logo na abertura dos trabalhos. De que forma é que esta Europa, não é? É um bocadinho este o sentido da sua intervenção, olha ou assume esta opção preferencial, uma Europa tão dominada
pelas buscas económicas, dos índices de produtividade, dos problemas de coesão que hoje enfrenta, e no meio de tudo isto, como ficam os pobres? Pois, o cardeal Omelha, que nós convidámos, já o tínhamos convidado outras vezes para iniciativas nossas, e ele não pôde vir, mas ele desloca-se propositadamente, vem de véspera de automóvel desde Santiago de Compostela. O cardeal Omelha tem uma experiência rica, porque foi durante bastantes anos o responsável da pastoral social na Conferência Episcopal Espanhola. Fala-nos da opção preferencial, vai falar-nos da opção preferencial pelos pobres no âmbito da Europa. Não é muito, a situação em Portugal não é diferente da de Espanha, de outros países. Há pobres na Europa, não é? Portanto, apesar de, no contexto mundial, a Europa não ser daqueles continentes mais afetados pela pobreza, não podemos esquecer que ela existe. Talvez esteja mais escondida, não seja tão visível, como eu há pouco dizia, às vezes os pobres são invisíveis. E, portanto, a este aspecto nós queremos salientar os rostos da pobreza também entre nós, que se verificam naquelas situações que nós já conhecemos, e também há novos rostos, até de pessoas que chegam até nós vindas de outros países, às vezes vítimas de tráfico humano. Também queremos abordar estas questões e ter este olhar alargado para o mundo inteiro, não é? Portanto, a pobreza sente-se noutros países até com mais intensidade do que em Portugal, do que na Europa, e não podemos esquecer essa realidade também no âmbito da África e de outros continentes. É já neste sábado, dia 9, no Centro Cultural Franciscano, no Largo da Luz, em Lisboa, e é uma iniciativa, uma parceria com a Caritas Portuguesa. Sim, nós quisemos fazer esta iniciativa em parceria com a Caritas Portuguesa porque talvez seja aquela entidade que tem uma maior autoridade, num certo sentido, autoridade que lhe vem de uma experiência concreta, de um contato direto, de uma dedicação de muitos dos seus colaboradores com estes rostos da pobreza que nós vemos entre nós em Portugal, e, portanto, acho que não teríamos um melhor parceiro para nos falar desta realidade, porque há esta experiência direta e esta autoridade que lhes vem do trabalho dos seus colaboradores em todo o país. E a quem é que se dirige esta conferência? Dirige-se a todos, não é? Não fazemos seleção nenhuma. Portanto, temos já aquelas pessoas que habitualmente vêm às nossas iniciativas, mas queremos sempre alargá-las a todas as pessoas, portanto, pessoas que sejam sensíveis a este tema e que devemos ser todos nós, não é? Que na mensagem do Papa diz-nos e volta a sublinhar que para o cristão é prioritário, quer dizer, é a credibilidade nossa como cristãos, a credibilidade da Igreja que se joga neste testemunho que é dado de atenção e de cuidado e de serviço aos pobres. E depois este é um desafio que tem a ver com cada um, não é? Com cada um dos portugueses, dos crentes em particular, portanto não é algo que descarregamos a nossa consciência para organizações ou instituições como a Comissão Nacional de Justiça e Paz ou a Caritas Portuguesa, não é? É isso que queremos sublinhar, não é? Portanto, esta realidade deve ser acompanhada e não deve ser olhada com um certo fatalismo, como se tivéssemos condenados a ter os níveis de pobreza que temos e que permanecem, apesar de haver melhorias num ou noutro caso, mas não nos esquecemos, não nos devemos esquecer... Cada pessoa tem um papel a desempenhar, né, neste aspecto. Não nos devemos esquecer que, e foi essa uma iniciativa da Comissão Justiça e Paz, onde teve intervenção a professora Manuela Silva, que também gostaríamos de recordar na nossa conferência, a pobreza é uma violação dos direitos humanos. Portanto, devemos encará-la desta forma. E, portanto, cada um de nós pode fazer alguma coisa para combater a pobreza, neste sentido, portanto, de violação dos direitos humanos. É uma responsabilidade dos poderes públicos, é uma responsabilidade das instituições de solidariedade social, é uma responsabilidade de cada um de nós. E o papel das comunidades cristãs neste âmbito pode ser sempre mais potenciado? Sim, se de facto tivermos esta noção que o Papa sublinha na sua mensagem de que Jesus se identifica com o pobre, de facto a nossa coerência cristã passa por isso, passa pelo serviço ao pobre.
é a prova real, não é? Diz o Papa, é a prova real, é a nossa credibilidade como cristãos que é posta à prova desta forma e, portanto, é isso que nós queremos também sublinhar com esta nossa iniciativa e que certamente será sublinhado em muitas outras iniciativas que serão realizadas no âmbito deste 3º Dia Mundial dos Pobres. Depois, este é um tema que ultimamente a comunicação social não tem sublinhado com tanta intensidade, andamos mais inebriados com os bons desempenhos dos números do déficit, ou que a crise já passou, enfim, a taxa de desemprego também está a níveis recorde, baixos, mas isto não veio passar uma borracha em cima das situações de pobreza. Não, as situações permanecem mesmo com pessoas empregadas, não é? Portanto, porque os dados são conhecidos, não é? Há muitas pessoas que são pobres, mesmo sendo empregadas, portanto, devido ao nível muito baixo de salários e, portanto, o facto de o desemprego ter diminuído, o que é em si um fator positivo e que também tem alguns reflexos neste aspecto, mas não elimina por si só a pobreza. A precariedade do emprego é já de si um fator de pobreza. A precariedade do emprego e também, enfim, os níveis salariais, tudo isso são fatores que, se não forem encarados de outra forma, levarão a que persista este nível de pobreza que não nos deve deixar tranquilos. Muito bem, Pedro Vaz Prato, muito obrigado por nos ter trazido aqui o essencial para despertar o apetite, ao fim e ao cabo, desta conferência anual. E quem quiser, basta passar então pelo Centro Cultural Franciscano no próximo dia 9 de novembro, é já no próximo sábado. Obrigado. A terminar, só recordar que mais logo, na Antena 1, ainda pode escutar a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.